a parada é a seguinte. Por que a Copa de 2014 foi a última que prestou? Todas as outras foram ruins? Aí eu não sei. Olha só, esse vídeo aqui tem um detalhe diferente que você vai notar. Tem um QR Code do LivePix aparecendo aqui no canto. Aconteceu uma tragédia na minha cidade e esse dinheiro desse LivePix eu vou pegar pra eu particularmente doar pra gente que eu sei que perdeu tudo. Então se por acaso você puder mandar, sei lá, 2, 5, 10 reais, qualquer coisa, tá valendo, mande aí. Eu vou juntar isso aqui com o dinheiro que eu já tenho pra doar. E aí, se você puder, eu vou deixar fixado também o link do LivePix e aí fica bem mais fácil. Esse dinheiro vai pra mim, é responsabilidade minha, eu doarei e depois eu prestarei conta. Show de bola? Vamos pro vídeo, o QR Code vai ficar aparecendo. Hoje eu vou te provar que nenhuma Copa do Mundo que tiver vai ser tão boa quanto a Copa de 2014. Ou é só nostalgia mesmo? Se bem que 2014 era bem boa. Mas eu não quero falar do que aconteceu dentro de campo, da qualidade absurda que foi o futebol apresentado nessa Copa, e sim do que aconteceu fora de campo, fatos que fizeram essa Copa do Mundo ser tão memorável no mundo inteiro, e o porquê a Copa da Rússia em 2018 e a do Catar em 2022 não chegaram nem... Antes de mais nada, eu queria te falar o seguinte, você que tá aqui vendo, você pode até deixar nos comentários qual que é a sua Copa preferida, ou sei lá, qual foi a Copa que mais te marcou? Eu tenho a impressão que a primeira Copa que a gente de fato acompanha mesmo, já entendendo de fato futebol, eu tenho a impressão que essa Copa normalmente é muito marcante. Eu não sei se eu penso isso porque pra mim foi assim, ou se pra mim foi assim porque a minha primeira realmente prestando atenção foi a de 2010 da África do Sul. E aquela é de fato muito marcante, né? Então eu não sei se é só... assim, é porque eu dei sorte de uma Copa boa ou se realmente a primeira marca muito. Pô, Jabulani, aquela coisa toda. Eu tô vendo gente de 2006, 1930, o cara falando de sacanagem, de 18, 2010, 2014 foi marcante. Assim, a de 2014 eu acho que eu vou concordar com boa parte do que ele falar aqui, porque eu acho que Copa do Mundo, ela é boa ou pela cultura do país, tipo as músicas, os estádios, o clima, que eu acho que é o caso do Brasil, ou pela qualidade dos jogos. Eu acho que o Catar, culturalmente, é bem bosta, é bem qualquer coisa, mas assim, cara, a gente teve, assim, a qualidade dos jogos, eu não vou nem falar da final, não, porque a final é um esculacho. A final, provavelmente, é o maior jogo de futebol, assim, em nível de grandeza e qualidade, somando as duas coisas, é a maior coisa da história do futebol. Mas até antes disso, Argentina e França é uma loucura. Se você pegar pra ver, pra gente que é brasileiro, Brasil e Croácia é uma desgraça. Pra quem não é, imagina, sei lá, um belga vendo aquilo. Mano, é um jogaço. O Brasil, ele pena pra conseguir fazer o primeiro gol, aí ele faz, ele toma o empate da Croácia e ele é eliminado. Tipo assim, reviravolta atrás de... Enfim, tem muita coisa, da vambora. atmosfera absurda que o Brasil transmitiu em 2014. É isso que o Ano de Copa vai te mostrar no vídeo de hoje. Começando pela sede. Essa Copa do Mundo aconteceu não só no país do futebol, mas também na casa da maior seleção de todos os tempos, que foi batizada dessa maneira por ser a maior campeã desse torneio. Mas não é esse o exato motivo que faz essa Copa ser a melhor de todos os tempos, e sim tudo que ela proporcionou ao público. Começando pela localização dos estádios, que trouxe diferentes perspectivas da cultura brasileira. Você tinha a Arena da Amazônia no norte e a Arena Pantanal no... Assim, conta pra ninguém não, mas o que teve de estádio que os caras gastou um caminhão de dinheiro e que hoje em dia não serve meio que pra nada, tipo, não é utilizado. O que gastamos dinheiro com uma coisa meio que sem necessidade é brincadeira, mas conta pra ninguém não. Centro-Oeste, ambas... Eu lembro do Ronaldo Fenômeno. Na época, pra quem é mais novo, quem é mais velho vai saber talvez até melhor do que eu, mas pra quem é mais novo, tinha um movimento falando que não vai ter Copa, tá ligado? Tinha uma galera meio que ameaçando fazer protesto e eu não sei o que lá, tipo assim, a gente não vai deixar a Copa acontecer. Se a Copa acontecer, a gente vai fazer isso e aquilo, aquela coisa toda. E aí se falava muito que, com o dinheiro dos estádios dá pra fazer não sei quantos hospitais. E aí o Ronaldo Fenômeno soltou as seguintes barras. Ele chega numa entrevista coletiva e ele fala que com o hospital não se faz Copa. Grandes frases. Assim, é uma merda, certo? É muito legal ter a Copa aqui e tal. E aí, pô, tudo bem, você vai gastar o dinheiro lá pra sediar a Copa. Mas sabe, tipo, frases que você definitivamente não fala? Você pode até pensar. Ainda mais quando você é o fucking Ronaldo Fenômeno. Mas você fica de... Ele chegou, na moral, ele achou uma boa meter que... Não, mas com o hospital não faz Copa, porra. Em homenagem aos seus biomas, tinham 4 estádios próximos ao litoral nordestino, estádio na capital do país, mais 2 ali na região sul e mais 3 no sudeste, incluindo o palco da abertura e o da grande final. E isso é comprovado justamente na vinheta dessa Copa do Mundo, como você viu aí de fundo. A Rússia, que também tem um território enorme, não deu essa dimensão toda ao público, já que todas as cidades sedes se concentraram no oeste do país, enquanto o Catar era tão minúsculo que todo lugar por lá parecia ser igual. O Catar,
o que o pessoal fala é que era quase uma cidade, né? Quase ou literalmente uma cidade. Tipo assim, dava pra você ir de carro, sei lá, em 1 hora, de um estádio ao outro, tipo, do mais longe ao outro, tá ligado? Em, sei lá, 1 hora de carro. Acho que é um papo mais ou menos assim. Aqui no Brasil, se você saísse de lá do sul pra ir lá pra cima. Assim, pra quem teve dinheiro à vontade, tipo, muita grana mesmo. E, eu vou usar da Copa para conhecer um pouco mais o Brasil. Porque o gringo, quando vem para cá, ele vem conhecer o Rio de Janeiro, umas praias do Nordeste, sempre aquelas mesmas coisas. Pô, o cara que teve dinheiro para rodar o país, ele viu muitas versões diferentes do Brasil. Ele viu uma puta riqueza cultural, porque, cara, tem muita coisa diferente, tem muita coisa boa que aqui é de um jeito, lá é de outro e tal. E a gente conseguiu entregar essa merda porque a gente é isso. Uma pena que normalmente é o gringo que aproveita o melhor do Brasil, não a gente. Mas aí Outra característica marcante do Brasil foram os locais em que as seleções fizeram a sua preparação, e o mais lembrado é com certeza um centro de treinamento em Porto Seguro, na Bahia, construído a pedido da própria seleção alemã, onde os jogadores do país foram muito bem recebidos pela população local. Inclusive, o segundo uniforme da Alemanha foi oficialmente inspirado no... A Alemanha. Esse vídeo tá me dando muita brecha pra falar muita coisa, né? Mas é um assunto que eu gosto. Era a Alemanha treinando na Bahia, o Messi com a Argentina treinando em São Januário, muito no uniforme do Flamengo. E eu falo isso porque a Rússia, o Catar, Estados Unidos, México, Canadá, enfim, nenhum deles tem um clube com tanta moral assim para ser homenageado. E falando mais sobre o público. E a prova que o Flamengo é o time do mal é que, vestindo essa camisa, o cara meteu 7-1 na gente, né? Você acha que isso é bom? Você acha que isso é certo? Alguém ficou feliz com 7-1? Mais uma prova que o Flamengo deveria ser extinto. Público, a festa que os sul-americanos fizeram aqui no Brasil não tem igual. Obviamente, pela distância entre os países, era muito mais fácil deles acompanhar a Copa de 2014 do que as outras. Então vimos os argentinos lotando os estádios, os chilenos, que na época a seleção deles não tinha nenhum título, e ainda assim eles lotaram os jogos do Chile. Eu ia falar, mas nada mudou, mas eles ganharam Copa América. Copa do Mundo nada mudou. Os colombianos também invadiram o Brasil para torcer pela sua seleção, assim como os mexicanos, que apesar de ser um pouco mais longe, eles ainda vieram em peso pra cá, batendo até de frente com a torcida brasileira naquele jogo lá no Castelão. Mas o que marcou mesmo nessa Copa foi a torcida brasileira cantando o hino do Brasil até o... Cara, isso aqui é a Arena Corinthians. Essa parte aqui da arquibancada é um bagulho meio que removível, né? Porque depois que terminou a Copa, tirou. Acho que na época dava capacidade de 60 mil pessoas, aí quando tirou isso aqui, e tinha dos dois lados, né? Tinha nesse e no outro lado aqui. Aí cai pra 40 e alguma coisa. Eu achava muito foda. Eu acho o estádio do Corinthians foda, mas com isso aqui ficava ainda mais pica. Fim, mesmo que a FIFA já tivesse cortado a música. E eu destaco isso pois nenhum país consegue reproduzir essa cena de forma tão marcante quanto os brasileiros. A Copa do Mundo... Quem viveu isso, viveu um arrepio patriótico no peito, tá ligado? O hino parando e a gente continuando a cantar. Eu falo a gente, eu via TV. E aí todo mundo empolgadaço e tal. E a Alemanha foi lá e fez 5-0 no primeiro tempo. Muito bacana. Que bom que os jogadores honraram, né? Legal, legal demais. Até 2014 era uma festa para os brasileiros, era uma espécie de segundo carnaval, principalmente pela cultura de pintar as ruas e as calçadas de verde e amarelo, com papéis e balões por cima, o pessoal colocando a bandeira do Brasil no capô do carro, ou na lateral também, algo que acabou naquela Copa. Talvez o principal culpado... Sinto falta disso, sabe, decoração, rabiola pendurada e tal. Sinto falta culpado tenha sido 7-1 por tudo que representou ao povo brasileiro, ainda mais aqueles que tanto apoiaram o Brasil como sede apesar das dificuldades. Uma goleada jamais vista em uma partida entre campeões mundiais numa semifinal e ainda por cima em casa. Como que se recupera disso? Fora isso, ainda teve dois... Com certeza, contratando Dunga como técnico. Aí volta pro trilho mesmo. Dois vexames seguidos na Copa América, o Tite e o ouro nas Olimpíadas de 2016 até deram uma iludida para os amantes do futebol, mas grande parte da população já se mostrava desinteressada pela próxima Copa do Mundo em 2018. Também não posso deixar de citar que... Cara, esse é um papo que eu duvido muito, tá? Tem muita gente que acredita que hoje em dia ninguém liga pra seleção e aquela coisa toda e tal. Cara, eu acho que talvez as pessoas não gostem tanto, mas nem que seja pra falar mal, a pessoa vai falar mal, sabe? Seleção ainda é um assunto muito forte, muito impactante e talvez antigamente a gente tinha mais boa vontade com a coisa, mas hoje nem que seja pra falar que é uma merda, que bom era antigamente, mas todo mundo ainda tá falando de seleção brasileira. Pô, cara, Copa do Mundo é um bagulho tão impactante que aquela pessoa que nunca vê futebol, ela para pra ver futebol e torce pro Brasil avançar, porque aí ganha folga no trabalho.
Essa Copa, os jogos vão ser à noite, aí vai ficar meio foda. Pelo menos a primeira fase é à noite. Fatores externos influenciaram isso, como todo o esquema de corrupção envolvendo a CBF em 2015 e todo o custo absurdo que a Copa de 2014 trouxe ao país, e no final, a seleção só piorou ainda mais a sua reputação com a população. Nesse meio tempo, virou moda torcer pra Argentina, Alemanha ou qualquer outra seleção e deixar o Brasil de lado, estando cada vez mais longe daqueles tempos em que o povo se preparava para acompanhar a seleção brasileira na Copa do Mundo. Talvez você não tenha percebido, mas a Copa de 2014 foi a última em que todas as seleções mais relevantes de cada continente estiveram juntas. É porque depois a Itália parou de aparecer, né? Depois a Itália virou uma merda e aí, inclusive, cara, prova da crise do futebol italiano é que a Inter de Milão, que é verdade, acabou de chegar numa final de Champions, mas aí perdeu de 5-0, a Inter acabou de ser eliminada pelo Bodo Glimt na Champions. Bodo Glimt. A seleção dos caras, uma dificuldade pra chegar na Copa. Os times dos caras, uma dificuldade pra fazer qualquer coisa. O Bodo Glimt. O Bodo Glimt tirou os caras da Champions. Principalmente falando da Com tipo 5 gols no agregado. Itália, que apesar de não ter ido longe nessa Copa, ainda assim tinha chegado com certa moral. Era atual vice-campeã da Euro, tinha alcançado o 3º lugar na Copa das Confederações e contava com o campeão. Vamos lá. Cassano, Pirlo, Montolivo, Abate, Buffon, Barzagli, Mário Balotelli, De Rossi, tem gente que eu não vou lembrar o nome não. Chiellini e Bonucci. Marquísio. Acho que eu lembrei o nome de literalmente todo mundo, né? Acho que eu falei o nome de todo mundo. Aqui é o Cassano e tal. Acho que eu falei o nome de todo mundo. Josão Memórias. Os mundiais como Buffon, Pirlo e Chiellini. E bizarramente essa é a última Copa que eles participaram, sendo uma ausência enorme em 2018, 2022 e quem sabe 2026, já que eles ainda vão disputar os playoffs. E assim, claro que as seleções que tiraram a Itália dessas Copas mereceram o resultado, mas convenhamos que é uma pena a seleção italiana ficar tanto tempo fora desse torneio, em que eles são considerados um dos maiores de todos os tempos. Só pra vocês terem ideia, a Itália disputou 5 finais de Copa do Mundo e venceu 4 delas. Outra seleção que fez falta pelo menos em 2018 foi o Chile, né? Eles que em 2014 superaram a Espanha no seu grupo, por pouco não eliminaram o Brasil nas oitavas. No ciclo de 2018 ainda papou as 2 Copas Américas que tiveram e acabou por aí mesmo. Nunca mais disputaram a Copa do Mundo de novo. Acrescento também as 2 seleções africanas que só vão voltar agora em 2020. Ver as lives do Josão é bom demais. É tipo um vídeo só que mais foda. Aí agora eu vou falar o quê? Vou aproveitar pra fazer o quê? Propaganda da live? Não, pra relembrar você a parada do Live Pix. Mande aí, tem gente precisando, né, nós? Se quiser vir ver a live também, estamos ao vivo segunda, quarta e sexta na Twitch às 18. Às vezes é mais cedo, eu aviso no Instagram, me siga lá. Isso, a Costa do Marfim e a Argélia, que inclusive deu um apavoro na Alemanha nas oitavas de final. Ainda nesse tópico, vale lembrar que muitos jogadores que viveram o auge nos anos 2000 se despediram nessa Copa do Mundo. E essa agora, 2026, que provavelmente vai ser a última de Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Que a gente não sabe se o Neymar vai estar nela, tipo, se despedindo, ou se vai ser a última que ele teve chance de ir. Assim, provavelmente a Copa que mais fecha grandes carreiras, tá ligado? Como, por exemplo, o trio da Itália que citei anteriormente, os campeões do mundo com a Espanha, Casillas, Xavi Alonso, a dupla de meias ingleses, Lampard e Gerrard. E tudo isso aqui é pouco perto de Cristiano e Messi. Os atacantes holandeses Robin van Persie, além de Drogba e Samuel Eto'o. E também vale a menção para o Benzema, já que ele não esteve na Copa de 18 nem de 22. Bom, a Copa das Confederações era uma mini Copa do Mundo que servia de teste para o grande evento do ano seguinte, e sua última edição foi a de 2017, só que ninguém ligou. A Alemanha, por exemplo, foi uma convocação somente com jogadores reservas e mesmo assim passou por cima de todo mundo sendo campeã, enquanto Portugal de Cristiano Ronaldo sequer chegou naquela final. Só que a Copa das Confederações de 2013 no Brasil, aí sim foi um torneio muito legal de assistir. Não só tinha a seleção brasileira, bem como também o Uruguai, semifinalista de 2010, a Espanha que estava dominando o mundo na época e a Itália que estava lá porque tomou a surra da Espanha na última Eurocopa. Tivemos jogos como Brasil e Itália terminando com vitória brasileira por 4-2, a Espanha metendo 10-0 no Haiti e logo depois o Uruguai botou 8-0. Cara, pior que o Haiti tá nessa Copa de novo, né? Nossa, vai ter goleada até dizer chega, meu Deus do céu. Neles, enfrentou o Brasil na semifinal e... É muito questão de tempo pra alguém estabelecer um novo recorde de artilharia na Copa, tipo, completamente inalcançável pro modelo da Copa antiga, sabe? Porque vai ter cada vez mais Haitis e coisas parecidas a isso, e aí vai ter vagabundo fazendo 5 gols num jogo, numa Copa que tem mais jogos. Isso é foda. Foi derrotado por 2-1. Mas o grande jogo desse torneio foi com certeza a final. Era o Brasil o dono da casa contra a melhor seleção do mundo. E o que se viu foi um 3-0 absurdo da seleção brasileira jogando em pleno Maracanã. E essa é a chuteira mais
pica da história. Maracanã, dando um gosto muito bom do que poderia vir em 2014, e foi nesse jogo que o torcedor passou a apoiar o time e a confiança tava lá em cima no Hexa. Ainda mais com um certo camisa 10 que vai estrelar o último tópico desse vídeo. Cara, essa Copa do Mundo parecia que foi desenhada em torno do Neymar. Nenhum jogador chegou com tanta expectativa quanto o Neymar em 2014, nem mesmo o Ronaldo em 2018 depois de ter conquistado a Eurocopa, ou o Messi em 2022. Eu acho que o Messi, na de 14, ele chegava pressionado, porque na de 2010 o Maradona era o técnico, foi a única Copa da vida dele que ele não fez nenhum gol, 14 era uma Copa pra... E aí, você vai jogar bola ou tá difícil? Porque até então se falava que... É tipo o que a gente fala do Vini, o Messi pra Argentina era o Vini pra seleção brasileira, só joga no Barcelona. Lá ele joga muito, aqui nunca vi fazer nada. Após ganhar a Copa Aí o cara foi lá e fez a Copa de 22. América. Primeiro que ele já era tratado como uma celebridade há muito tempo, não só sendo convidado em diversos programas de TV, mas também ele cantou Ai Se Eu Te Pego com Michel Teló no show da virada de 2012, cantou Titirere Tchê com Gustavo Lima, apareceu E você? no clipe de Eu Quero Tchu, Eu Quero Tchá. E se você parar pra pensar, foi o Neymar que fez essas músicas serem conhecidas até hoje em todo o mundo. Já dá pra ter uma ideia do quão grande e conhecido ele era antes mesmo de ir para o Barcelona. Fora que ele ainda participou no clipe de País do No Flow! Futebol do MC Guimê, é uma música que lembra demais a época da Copa de 2014, popularizou o Moicano no mundo inteiro, foi capa do melhor país da história, tinha quadrinho no universo da Turma da Mônica, sem falar que a cara dele tava em todo lugar, porque todas as marcas queriam patrocinar ele. E isso tudo que eu falei foi apenas fora de campo, porque dentro de campo você já sabe de tudo, com destaque para o top 10 na bola de ouro jogando aqui no Brasil. Eu queria soltar uma pergunta aqui. Eu acho que todo mundo que viu a Copa de 2014 acha que ela é boa. Tipo, é muito boa. 18 ou 22? Qual é melhor? Tipo assim, é loucura eu falar que 22 com certeza é melhor que 18? Ou vai ter alguém que vai falar, não, eu prefiro 18. Fico aí na curiosidade. E claro, 22, aqui assim, no chat, tá todo mundo de acordo, né? 22 por muito, né? Tá, assim, deve ter um ou outro. Se você prefere de 18, comente por quê exatamente, porque não faço nem ideia. pra Copa das Confederações de 2013, onde todo mundo passou a admitir que ele era um dos melhores do mundo com apenas 21 anos e sequer ter jogado na Europa ainda. Agora você junta todos esses fatores, coloca numa Copa do Mundo justamente no Brasil, uma seleção que pela primeira vez desde 98 chegava a uma Copa sem um jogador bola de ouro, com O mano falou que 18 porque o time era melhor. Não era, não. A seleção de 22 é melhor do que a seleção de 18. Nossa, essa de 2010 é... Nossa, até hoje. Assim, eu não sei se é porque eu tava meio que aprendendo o que era futebol. E aí, na época, eu só conhecia quem era, tipo, muito, muito famoso. Sei lá, Kaká da vida, tá ligado? Mas eu olho pra essa seleção e eu vejo ela bem mais ou menos. Mas talvez eu esteja sendo injusto. Uma zaga com Lúcio e Juan é boa, Maicon muito melhor lateral do que qualquer coisa que a gente tem hoje, Gilberto Silva, Felipe Melo batendo até na própria mãe. Michel Bastos já é difícil, né? Assim, pra seleção, pra Copa do Mundo, Michel Bastos é complicado. Eu não lembro o quão bem ele tava na época. O Robinho, ele era o driblador do time, poderia ter levado o Neymar, mas tudo bem. O Elano jogando bola pra caramba. O Kaká, mais ou menos, e o Luiz Fabiano, 3 gols. vários nomes diferentes daquele elenco de 2010, e fazendo o que fez um ano antes, sendo o melhor jogador da Copa das Confederações, o vice-artilheiro, e ainda marcando o gol na final contra a seleção mais temida do mundo. Entenderam por que Não é que ele marcou o gol, não é que o Brasil ganhou. O Brasil meteu um 3-0 na Espanha e só não foi 4 porque eu não lembro quem tomou um vermelho lá e impediu mais um gol do Brasil, uma jogada do Neymar. Imagina hoje a gente pegando a Argentina, que é a atual campeã, que também ganhou a Copa América, né? A Argentina ganhou a última Copa e a última Copa América. A Espanha era isso, ganhou a última Copa e a última Euro. Imagina a gente pegar a Argentina e mete tipo 3-0, mas esculachando os caras. Foi isso que aconteceu. Saudades. Hoje em dia a gente perde 3 gols deles. 4-1. Porrada neles. Porque nunca o jogador vai chegar com tanta expectativa quanto o Neymar em 2014. Ainda mais com a FIFA colocando Copa em países como a Rússia, Catar, Estados Unidos, Canadá, México. Arábia. Aí depois tem Espanha, Portugal e Marrocos, pode até sair alguma coisa daí. E aí a gente volta de novo pro Oriente Médio em 2034. E na minha opinião, é daí pra pior. É por esses pontos que eu defendo que a Copa de 2014 foi a última que realmente teve um clima de Copa do Mundo. Foi a É um ponto, cara. O clima mesmo de Copa é o verdade. time que escolher um país apaixonado pelo futebol ao invés do dinheiro. Você pode até argumentar o México, mas sabemos que grande parte da Copa de 2026 é dentro dos Estados Unidos. E também vocês sabem que as escolhas da
Tem umas besteirinhas, assim, que não vem ao caso pra quem vai assistir da TV, tá ligado? Mas eu já vi, acho que foi o Fred Caldeira falando que o MetLife, que é o estádio lá da final, tipo, é um estádio de acessibilidade muito ruim, sabe? É muito difícil de chegar nele, é tudo meio mal calculado e tal, mal feito. Assim, é os Estados Unidos, né? Os caras chamam o futebol de soccer. Eles têm um nome que só eles usam pra um esporte que todo mundo chama da mesma forma. Esperar o que dessa galera? É torcer pra não ter raio e trovão paralisando igual no Super Rússia e Mundial. do Catar não foram tão limpas assim, sem falar que 2030, no aniversário de 100 anos da Copa do Mundo, vão fazer uma homenagem patética, colocando apenas os primeiros jogos da Copa no Uruguai, nada mais justo, já que foi sede e campeão do primeiro Mundial, na Argentina, que fazia campanha junto com o Uruguai para sediar essa Copa. Por algum motivo vai ter um jogo no Paraguai também, só pra vocês terem noção do quão sem sentido é essa homenagem. Mas antes de terminar... Pô, uma copazinha inteiramente no Uruguai, aqui do lado, era coisa boa pra gente, hein? Facilitava legal. Nesse vídeo eu queria falar alguns pontos que não fazem tanta falta assim, mas eu não quero deixar de falar. Por exemplo, essa também foi a última Copa em que os times entravam em campo ao som do hino clássico da FIFA, que dava a sensação de que o jogo era importante, era algo bem Copa do Mundo mesmo, sabe? Hoje em dia eles usam Qual o hino da FIFA que eu nem lembro mais? ou o novo hino oficial da entidade, ou o Seven Nation Army, ou aquela lá da Copa do Catar, que até era legalzinha, mas não chega nem perto da atmosfera que o hino clássico passava. E esse tópico muito provavelmente... O FIFA só de Copa do Mundo. Quem viveu, viveu. Até o último a gente ainda teve, né? Teve, acho que foi uma DLC, uma atualização de Copa do Mundo. Nossa, era bom. Mas esse aqui eu joguei muita coisa. Muita coisa. Nossa, Deus, o que eu e meu irmão fizemos de Copa diferente, o que eu cheguei na final com a Costa Rica não tá escrito. Só eu que ligo, mas essa Copa também foi a última a ter o FIFA... Isso aqui, cara, sabe, tinha essas introzinhas, os estádios brasileiros. Nossa. Fazia gol e mostrava a torcida comemorando. Isso pro PlayStation 3 era muito foda. Muito foda. Os técnicos reais, na época também não tinha, não era comum, mas nesse bagulho da Copa era. Nossa, que saudade. Dedicado ao torneio, e eu só tô falando isso porque foi um jogo que me marcou muito. Lembro que tinha todos os estádios da Copa aqui no Imagina isso aqui de volta. Era isso, só isso aí, eu não reclamava de mais nada na minha vida. Brasil. Os modos offline eram divertidos e o online era totalmente diferente do cassino que a Ultimate tinha hoje em dia. E eu gostava demais de pegar qualquer seleção do mundo, e era qualquer mesmo. Podia pegar qualquer seleção filiada à FIFA naquele momento e jogar as eliminatórias com ela até chegar na Copa do Mundo. Uma pena que acabou por aí, já que no FIFA... Mano, eu e meu irmão, a gente fazia... montava a Copa e tal, e a gente ia jogando literalmente todos os jogos, cada um com um time, tá ligado? Literalmente todos. Tipo, fazia a fase de grupos inteira, todos os jogos, né? Os 3 do grupo, ia pro mata-mata, e aí, tipo assim, se eu comecei com esse time na fase de grupos, eu vou com ele até o final e tal. A gente fazia isso. Pô, nessa Copa a gente deve ter feito umas 2 ou 3 vezes, tipo, a Copa inteira, tá Foi ligado? 18 e 23 vieram apenas uma DLC do torneio, ou só umas 40 seleções. Mas é isso, galera. E 26 nem DLC não vai ter. Esse é o debate que eu quis trazer no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e peço que comentem se realmente concordam com essas minhas opiniões ou se discordam com um dos tópicos ou todos eles. Qualquer um desses comentários. Esse vídeo aqui eu acho que a gente já viu, ranqueando todos os 237 gols do Brasil em Copa do Mundo. Um vídeo pra lá de absurdo, né? 200 gols. E eu acho que a gente já viu. É um vídeo muito bom. Inclusive, se inscreva no canal do cara. Cadê? Como é que chama aqui? É o Ano de Copa. Se inscreva lá. Vídeo muito bom. Enfim, é isso aí. E se você chegou até o final, QR Code aqui. Doa aí, pessoal aqui da cidade tá na merda. Faça boa. Show de bola?